Boa noite. Tudo bem? Eu achando que estava em Uberlândia e descobri que estou em Alagoas. Está tudo alagoados, né? Hoje foi água, que não foi brincadeira, né? Mas eu estou feliz por estarmos juntos aqui, estou feliz por você estar aqui. Louvado seja o Senhor por isso. E que o Senhor continue cuidando de nós, cada dia da nossa vida, cada momento em que estivermos ao lado dEle. Hoje, nós vamos conversar sobre a oração. A gente vive num mundo de tecnologia que a gente normalmente não para pensar nas coisas que estão envolvidas. A gente está tão acostumado a apertar botões e as coisas acontecerem, chega no micro-ondas, aperta o botãozinho lá e a comida fica quentinha no instantinho, né? Pega o celular, agora nem botão tem mais o celular, a gente só encosta na tela ali. O que acontece quando você aperta um botão? Qual é a tecnologia que tem por trás disso daqui? Qual é o mecanismo que precisa fazer para funcionar? Por que eu falo aqui e vocês estão ouvindo a minha voz de uma maneira tão clara, tão simples? A gente não para pensar, as coisas simplesmente acontecem. Assim acontece com a oração. Eu oro todos os dias. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Eles estavam preocupados. Por que a oração de Jesus funcionava e a deles não funcionava? Por que Jesus falava e acontecia e eles falavam e não acontecia nada? Então eu entendi que eu e você precisamos gastar algum tempo para entender um pouco da mecânica da oração. E para entender a mecânica da oração, a gente precisa entender a origem do pecado. Como foi que tudo começou? Qual é o contexto que eu e você vivemos aqui? Eu vou dar uma breve introdução nesse assunto, eu vou cuspir algumas informações aqui, só para relembrar coisas que a maioria de nós já estudou. Mas eu quero desafiar você a pesquisar mais sobre esse assunto. E quero dizer para você o seguinte: se ficar alguma dúvida, por favor, venha falar comigo. Fale com um dos anciãos aqui da igreja, para que não fique nenhuma dúvida para você. O texto que eu quero convidar você a ler comigo agora é Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7. Apocalipse capítulo 12, verso 7. A Bíblia diz assim: houve então uma guerra nos céus. Outra versão diz: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Quem não prevaleceu? O dragão não prevaleceu. Nem mais seu lugar se achou nos céus. Ele foi precipitado, ele foi lançado, o grande dragão, a antiga serpente, chama diabo, Satanás, engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, aqui eu começo a entender algumas coisas. Primeira coisa que eu entendo: houve uma batalha, houve uma luta, uma guerra. Essa batalha aconteceu entre dois seres. Quais são os dois cabeças da batalha? De um lado, Miguel. Do outro lado, Satanás. Satanás é ele, Lúcifer. Satanás, diabo, o enganador. Miguel é aquele que nós conhecemos como Jesus, como Filho, Emanuel. Esse é o nome verdadeiro de Jesus no céu. Deus é formado por três seres. Mais ou menos como um casal é formado por duas pessoas. Um casal, duas pessoas. Uma só carne, mas são duas pessoas. Um Deus, mas três seres, três pessoas. Pensamentos próprios, ideias próprias, poderes próprios. Um não depende do outro.
Eles podiam lutar entre eles e disputar poder, mas eles são perfeitos. Então, ao invés de batalhar e disputar poder, eles se uniram em um só Deus. Continuam tendo ideias próprias, seres independentes. A um nós chamamos de pai, é apelido, não é o nome verdadeiro, eu não sei qual é o nome verdadeiro. Mas quando eu falo pai, eu sei a que pessoa da Trindade eu me refiro. Outro nós chamamos de Espírito Santo, também não é o nome verdadeiro, eu não sei o nome verdadeiro. Mas quando eu digo Espírito Santo, eu sei a que pessoa da Trindade eu me refiro. A outro nós chamamos de Filho, de Jesus. Esse é o único que nós sabemos o nome verdadeiro dele, é Miguel. Por que houve essa batalha? Porque havia o planejamento de criar a terra. E na criação da terra, na história, no plano da criação da terra, ficou decidido que quem criaria as coisas, quem executaria a criação, seria a pessoa de Miguel. Não foi um jogral. Os três seres estavam presentes. Façamos o homem à nossa imagem. Mas só um deles disse façamos. Só um deles disse haja luz. Não era um jogral. Estavam os três ali, mas não falaram os três juntos. 1, 2, 3. Haja luz. Não, só um falou. A pessoa que falou foi a pessoa de Miguel. Como é que nós sabemos disso? João capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Miguel, Jesus, foi quem falou. Satanás queria esse lugar. Quem é Satanás? Se você der uma olhadinha lá em Ezequiel capítulo 28, a gente não vai ler todo ele, mas você tem uma noção. Ezequiel capítulo 28 traz uma profecia de dupla interpretação. Aqui fala do rei de Tiro. O rei de Tiro existiu, foi real isso daqui. A profecia, em primeiro lugar, foi aplicada ao rei de Tiro. Mas ela também fazia uma alusão a Lúcifer, a Satanás. E diz assim, verso 12: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. E diga assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aqui vem o nome das pedras. Verso 14, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Verso 15, você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia que você foi criado. Quem era Lúcifer? Um anjo de luz. Sr. White diz assim, Lúcifer, antes da sua rebelião, foi um exaltado e elevado anjo. O primeiro em honra. Você vê a parte sublinhada, a sua forma era perfeita, o porte era nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante. Sabe quem era Lúcifer? O principal de todos os anjos. O primeiro anjo depois de Deus, depois da Trindade. Por isso ele era tão diferente. Por isso ele era tão especial. Mas ao invés de usar essa beleza para ajudar aos outros anjos, para glorificar a Deus, ele começou a desejar o lugar de Deus. Ele queria ser o Criador. Ele queria ser aquele para dizer assim, haja luz. Deus explicou que ele não tem como fazer isso, porque ele não é criador, ele é criatura. Mas ele ficou indignado. Começou a nascer a inveja no coração dele. História da redenção diz assim, Lúcifer invejou a Cristo. Aí a gente fica pensando assim, como é que nasceu maldade no coração de um anjo perfeito? Como é que um anjo perfeito, no lugar perfeito, deixou nascer a maldade desse jeito no coração dele? Eu não sei. A Bíblia chama isso do mistério da iniquidade. Mas uma coisa eu sei. Toda vez que eu e você damos liberdade, asas livres ao nosso pensamento, as coisas não dão certo. As ideias bobas passam pela cabeça da gente. Em algum momento da minha vida eu já pensei em tirar minha vida.
Acho que isso já passou pela cabeça de muita gente. Isso é uma tolice, uma idiotice. Mas passa. Algum momento já passou pela minha cabeça fazer uma bobagem muito grande. Passa. Algum momento passou um monte de coisa pela minha cabeça. As coisas passam, eu não posso impedir que pensamentos bobos passam pela minha cabeça. Mas eu posso impedir que eles dominem a minha mente e meu pensamento. A senhora White diz assim, eu não posso impedir que um passarinho voe sobre mim. Mas eu posso impedir que ele faça o quê? Um ninho. Alguma ideia boba, por alguma razão, passou pela mente, pelo coração de Lúcifer. E ao invés de tirar dali, ele começou a dar asas à sua imaginação. Foi então que ele iniciou a sua rebelião. Sarah White diz o seguinte, ele começou a prometer aos anjos um governo novo e melhor. Ele disse assim, olha, eu sei o que é bom para vocês. O meu governo é melhor do que o governo de Deus. E quer saber da verdade? Muitos anjos caíram na mentira dele, por uma razão muito simples. Eles não conheciam a mentira. O resumo diz o seguinte: muitos acreditaram em Lúcifer, porque eles não conheciam a mentira. Caíram, que nem patinho. Mas outros perceberam que aquilo não estava certo, se mantiveram leais a Deus. Os anjos leais a Deus avisaram aos outros anjos que eles tinham caído numa roubada, numa furada. E houve arrependimento. Todos eles se arrependeram e voltaram para Deus. Deus perdoou a todos. Mas eu preciso lembrar que Satanás governa com mentiras. Sabe o que ele fez? Inventou outra mentira. Ele disse assim, ei bobão, caiu na minha? Você foi tolo, você foi tonto, você acreditou? De fato eu estava mentindo. Só que tem um detalhe, não tem perdão. Nós já fomos longe demais. Olha lá, ó, ele disse que ele mesmo e os que estavam com ele tinham ido longe demais. Deus não perdoaria. E a única chance que eles tinham agora era conquistar a força. Agora, os anjos já sabiam que era mentira. A maioria já não caiu mais. Mas mesmo assim, muitos ainda acreditaram em Lúcifer. Diz a Bíblia ali em Apocalipse que ele arrastou quantos anjos? 1/3. Quanto é 1/3 dos anjos? Hã? Quanto é 1/3 dos anjos do céu? 1/3 é a terça parte, né? Simples. Então vamos pensar o seguinte, se Deus tivesse 300 anjos, quantos anjos estariam com Satanás? 100. 100 demônios é pouco ou é muito? Hã? É muito. É muito. Mas eu não acho que Deus tinha 300 anjos. Você acha que ele tinha 300 anjos? Se Deus tivesse 300 mil anjos, quantos anjos saíram com Satanás? 100 mil. E agora, 100 mil demônios. Aí o negócio ficou feio. Mas eu não acho que Deus tinha 300 mil anjos. Se Deus tivesse 3 milhões de anjos, quantos anjos saíram com Satanás? 1 milhão. Você consegue imaginar o que são 1 milhão de demônios rondando a terra? A Bíblia fala de milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades. Sabe que isso quer dizer? Existem bilhões, trilhões de demônios que rondam essa terra.
o que a mim não interessa nem um pouquinho. Porque Deus tem o dobro. Essa é a boa notícia. Deus tem o dobro. Satanás pode mandar 1 milhão de demônios contra mim. Deus manda 2 milhões de anjos. Por isso o Salmo 91 diz que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, esse pode dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Esse está seguro. A Bíblia diz assim: embaixo das asas de Deus nós estamos seguros. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Porque aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito. Não importa o tamanho do exército de inimigo que venha contra mim, o exército de Deus é maior. Mas houve batalha. E aí você leu aqui na Bíblia: houve batalha. Quem perdeu a batalha? Quem perdeu a batalha? Satanás perdeu a batalha. Graças a Deus. Nunca venceu uma. Não tem como vencer. O meu Deus é vencedor. Eu amo e sirvo um Deus vencedor. O tempo todo, o tempo inteirinho. Por isso ele diz lá em Romanos 8, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque ele não perde. A vitória já está conquistada. Só que tem um problema. Quando Satanás foi expulso do céu, o que fazer com ele e com os anjos dele? Talvez você não saiba disso. Mas antes de chegar nesse ponto da batalha, houve muito tempo de trabalho com Lúcifer e seus anjos. Todas as oportunidades que podiam ser dadas de arrependimento, de perdão e salvação, foram dadas no céu. Quando houve a batalha, não havia mais chance de salvação, nem para Satanás e nem para os anjos dele. E quer saber o que eu acho? Eu, Paulo Bravo, Deus já devia ter destruído logo Satanás e os anjos. Por que Deus não destruiu? Algumas considerações. Primeiro, Deus baseia seu governo na verdade e na justiça. Satanás baseia em mentiras. Deus baseia na verdade e na justiça. Se Deus tivesse destruído Satanás e seus anjos, os outros anjos serviriam a Deus por medo. Deus não aceita ser servido por medo. 1 João capítulo 4, verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4, 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor expulsa o medo, lança fora o medo. Deus não queria ser servido por medo. Eternamente permaneceria uma dúvida: como seria o governo de Satanás? Ele disse que ele governava melhor. Se o governo dele era tão ruim assim, por que Deus destruiu logo? Por que Deus não deu uma chance? Será que o governo dele era tão ruim quanto Deus diz? Por mais que doesse no coração de Deus, por mais que Deus soubesse as consequências de um governo de Satanás, Deus se viu obrigado a dar oportunidade para que ele governasse. Deus precisava provar o caráter dele, o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Deus tinha que dar oportunidade para que Satanás governasse por um tempo. Mas governar aonde? Justo aqui? Governar aonde? Aonde ele fosse recebido. Diz a Sarah White que Deus enviou 2 anjos a cada mundo criado por Deus, inclusive a terra. Os anjos contaram de tudo que havia acontecido no céu.
Os anjos avisaram cada mundo de que Satanás passaria por ali. Os anjos avisaram Adão e Eva de que Satanás não tinha liberdade para andar atrás deles em qualquer lugar. Eles só poderiam ser tentados junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles não se aproximassem da árvore, não seriam tentados. Também ele não poderia permanecer o tempo todo aqui. O anjo disse que se eles resistissem às primeiras tentações, estariam eternamente livres do mal. Limitação de tempo e limitação de espaço. Só junto à árvore e as primeiras tentações. Acontece que quando ele passou por aqui, nós recebemos. Você fala assim, pastor, vírgula. Nós não, eu não estava lá. Você estava lá? Hã? Você estava ou não estava? Não, foi Eva, foi Adão. Eu não tenho nada a ver com isso. Opa, pera lá. Já teve alguma vez na sua vida que você sabia que o negócio estava errado e fez? Teve ou não teve? Já teve alguma vez na sua vida que você disse assim, ai, Deus me perdoe, eu não devia falar isso. E falou. Cada vez que a gente age assim, nós estamos dizendo, Eva demorou. Eu teria comido aquele fruto mais rápido ainda. A Bíblia diz que quantos pecaram? Todos pecaram. Por que eu estou dizendo tudo isso daqui? Qual é o resumo da ópera? O que é que a gente precisa entender? Afinal de contas, o que isso tem a ver com oração? Deus entregou o governo da terra a Adão, ao ser humano. Quando nós pecamos, nós passamos o governo deste planeta para Satanás. Você entendeu isso daqui? Quem governa esse mundo? Satanás. O mundo pertence a quem? A Deus. Mas quem governa esse mundo? Satanás. Você entende o que é viver sob o governo de Satanás? Minas Gerais pertence ao Brasil. Mas o presidente do Brasil não pode vir, a presidente, não pode vir aqui fazer o que ela quer, porque existe um governo em Minas Gerais. Embora a presidente do Brasil esteja acima dele, a atuação dela em Minas é limitada. Quando Satanás passou a governar esse mundo, isso limitou a atuação de Deus no mundo. Porque Deus é dono do universo, mas quem governa aqui é Satanás. Você nasce aqui, nasce sob o governo de Satanás. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Quem nasce no planeta Terra é pecador. Por que quem nasce aqui é pecador? Porque já nasce sob o governo de Satanás. Você entendeu isso aqui? Isso quer dizer que, embora Deus tenha poder para isso, Deus não tem liberdade para atuar e fazer o que Ele quer no planeta Terra. Deus não pode agir livremente na Terra. Ele tem que respeitar o governo de Satanás. Se Deus não respeitar o governo de Satanás, se Deus interferir o tempo todo no governo de Satanás, o caráter de Satanás vai ficar provado, sim ou não? Não. Quando as coisas derem tudo errado, o que ele vai dizer? Ah, tá vendo? Deus me deixou governar. Deus é obrigado a deixar a vida seguir o seu curso natural. Você acha que é plano de Deus que gente morra de sede em alguns lugares e outros morram afogados em outro lugar? Não. Você acha que é plano de Deus que fanáticos, malucos,
sequestrem aviões e lancem esses aviões contra prédios lotados de gente? Não. A gente questiona nessa hora, cadê Deus? Deus está no lugar dele. Ele tem poder para agir? Tem, mas ele não pode agir. Por quê? Porque esse mundo está sob o governo de Satanás. Nós estamos, eu e você, estamos completamente rendidos ao poder de Satanás. Está claro isso daqui? Mas, hoje você vai aprender a louvar a Deus pelo mas. Existe uma exceção. Qual é essa exceção? Quando é que Deus pode agir de algum jeito aqui na terra? Quando eu peço. Quando eu chamo. Quando eu chamo, eu não dou liberdade para Deus mudar o mundo, mas eu dou liberdade para Deus agir na minha vida. Se eu não chamo, Deus não pode agir por uma única razão. Satanás vai olhar para ele e falar assim: o que você está fazendo aqui? Esse lugar é meu. Ele tem esse miserável direito de berrar isso diante de Deus. Por isso lá no deserto ele disse assim: eu vou dar tudo isso para você, se você me adorar. Porque é dele, é governo dele. Mas quando eu clamo a Deus, quando eu peço a Deus, eu dou a Deus o direito de dizer para ele: dá licença, sai de lado, porque o meu filho me chamou, e eu estou aqui para atender o meu filho. Amém? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Porque eu garanto que quando a seleção brasileira faz um golaço, você não diz assim: legal. Yeah! Gol da seleção! Você não ganhou nada com isso, caramba. Eu estou dizendo que eu e você estamos massacrados, escravizados, num miserável governo do diabo, mas que quando você clama a Deus, você dá direito para Deus agir na sua vida. E você diz assim: amém. Você não entendeu? A oração tem muito mais poder do que você imagina. Por isso a Bíblia diz que a oração abre as janelas do céu. Porque a oração abre um caminho por onde Deus pode atuar. Uma vez eu estava em Brasília com a Stephanie, com a minha filha. E ela viu uma bandeira da China. E ela no clube aprendeu que no Brasil não pode hastear a bandeira de outro país sem ter a bandeira brasileira hasteada junto. Ela disse: pai, está errado ali. Eu falei: não está, filha. Está sim, pai. Não, cadê a bandeira do Brasil? Eu falei: filha, ali pode. Mas por que ali pode? Eu fiz a curva e entrei com ela ali no setor das embaixadas. Aí falei: filha, está vendo ali, ó? Ali só tem a bandeira do Japão, ali só tem da Coreia, ali só tem da Itália, da Espanha, do Canadá. Pai, mas por quê? Eu falei: filha, porque a embaixada é território daquele país. Dentro dos muros da embaixada não é Brasil. Quando você entra numa embaixada, você saiu do Brasil, embora esteja dentro dele. Se você entrar ali, a polícia do Brasil não pode prender você. Não pode entrar, porque ela vai invadir um território que não pertence a ela. Como é que chama aquele camarada da América Central, que o povo queria acabar com ele, e ele entrou numa embaixada brasileira, passou 1 ano e meio lá dentro, chapelão assim. Hã? Não, não foi do Paraguai, foi daqui, da América Central. Não sei se vocês lembram dessa história aí. O camarada entrou na embaixada brasileira e disse assim: bom, aqui eu estou seguro. Ninguém podia entrar lá. Então não é que é exatamente assim, mas mais ou menos assim.
quando eu oro, eu estou entrando na embaixada de Deus. Eu estou na terra, eu estou no governo de Satanás. Mas aqui dentro da embaixada de Deus, o diabo não tem acesso a mim. Ele continua lá fora, bramando e rugindo como um leão, desesperado tentando me pegar. Mas aqui ele não tem acesso, porque eu estou na embaixada de Deus. Por isso cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não acontece nada com você, porque você não está nesse mundo. O problema é que a gente está ali dentro, seguro, guardado, protegido pelo Senhor. Aí a gente olha para ele e diz assim: Senhor, eu vou dar um pulinho lá fora para comprar pãozinho. Deus diz assim: filho, não precisa, tem muito pãozinho aqui dentro. Mas Senhor, pelo menos um pão de queijo. Eu estou em Minas, o pão de queijo daqui é fenomenal. Não precisa, filho, tem muito pão de queijo aqui dentro. Mas Senhor, um queijinho. Queijinho fresquinho, queijinho. Filho, não precisa. Eu vou buscar água mineral. Não precisa. A gente começa a arrumar desculpa para sair da embaixada de Deus. E na hora que eu saio da embaixada de Deus, na hora que eu deixo de clamar a Deus, na hora que eu deixo de buscar a Deus, imediatamente eu voltei para o governo de quem? De Satanás. Sabe o que acontece na maioria das situações da nossa vida? Deus está parado ao lado, desesperado para agir. A gente sofre consequências dos erros dos outros, porque nós estamos no governo de Satanás. Um motorista bêbado perde o controle do carro, atravessa a pista e mata uma criança na calçada. A gente sofre consequências dos erros dos outros. Mas a maior parte das situações da nossa vida, Deus está parado ao lado, desesperado para fazer alguma coisa e não pode, porque nós tiramos esse direito dele. Lembra de Pedro? No barquinho? Lembra da história? Pedro disse assim: Senhor, se é o Senhor que está aí, me manda andar contigo sobre a água. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro tirou o pé do barco. Você já tentou andar em cima da água? Você já tentou? Você já tentou? Eu também já. Eu ficava vendo no desenho animado que o cara vem, o molequinho vem com a perninha dele até some assim. Eu falei: cara, isso é só uma questão de velocidade. Eu tomei muita distância, fui muito longe, mas muito longe assim. Peguei só um cantinho da piscina assim. E vim correndo, corri. A hora que eu botei o primeiro pé dentro da água, afundei. Não dá para andar em cima da água. A água é mole. A única água que não é mole é gelo. Você já tentou ficar em pé em cima do gelo? É pior do que em cima da água. Quando Pedro tirou o pé do barco, a água ficou firme embaixo do pé dele. Não é gelo. A água era sólida. Ele teve confiança. Ele tirou a outra perna do barco. Onde ele punha o pé, a água era firme. A água sustentava o peso dele. Pedro começou a fazer uma coisa espetacular que ninguém mais nesse mundo conseguiu fazer. Mas houve um momento em que Pedro disse assim: Senhor, eu vou lá fora buscar pão de queijo. Pedro deixou de olhar para Cristo e olhou para si mesmo. Pedro saiu das mãos do Senhor. Pedro saiu da embaixada de Deus. Pedro se colocou nas mãos do diabo. Satanás não pode fazer por você o que Deus pode fazer. Naquela hora a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Aquele único sólido da água começou a afundar.
Ele ficou desesperado. A Bíblia diz que ele sentiu que o vento era forte, que a água estava gelada, mas tudo isso já era assim antes dele descer do barco. Por que que antes ele não sentia? Porque ele estava na embaixada de Deus. Ele estava nas mãos de Deus. Mas agora, sozinho, ele começou a enfrentar os problemas da vida e descobriu que os problemas da vida são terríveis. E quanto mais Pedro afundava, mais ele lutava para voltar à superfície. E quanto mais ele lutava, mais rápido afundava. E ele foi afundando, afundando, afundando. A água já estava aqui pelo pescoço. A hora que ele levantou o nariz, tentando pegar o último fôlego antes de acabar de afundar, ele viu Jesus parado do lado dele. Fazendo o quê? Esperando desesperadamente uma oportunidade de agir. Por que Jesus não agiu? Porque Pedro tirou esse direito de Jesus. Mas na hora que ele olhou para Cristo, ele lembrou. Ele não teve tempo de ajoelhar. Ele não teve tempo de colocar as mãozinhas. Ele não teve tempo de inclinar a cabeça e fechar os olhinhos. Ele não teve tempo de elaborar aquela oração maravilhosa. Oh, querido Senhor, que habita nas mansões celestiais. Não dava tempo para nada disso. Ele estava morrendo. Morrendo. Ele só teve tempo de dizer a frase mais curta da vida dele. Senhor, salva-me. Aliás, eu imagino que foi mais ou menos assim. Senhor, salva-me, glória. Ele estava afundando. Mas essa era a chave para tirar Satanás de cima de Pedro e salvar a vida dele. Você começa a entender as situações do nosso dia a dia? Você começa a imaginar agora quantos momentos da sua vida Jesus esteve parado ao seu lado, desesperado para fazer alguma coisa e não pôde, porque você tirou o direito dele de agir. Esse é o poder da oração. Agora, quer saber o que é mais legal ainda? Se eu orar, eu vou abrir um canal para Deus agir na minha vida. Vou ou não vou? Mas espera um pouquinho. E se você orar por mim? Esse canal vai ser maior. E se você também orar por mim? Esse canal vai ser maior ainda. E você orando por mim? Maior. E você também maior. Quanto mais filhos de Deus clamarem por mim, maior será o canal por onde as bênçãos de Deus podem fluir. Por isso a gente pede orações. Por isso a gente coloca as orações aqui. Por isso eu encontro com as pessoas e digo, por favor, ore por mim. Porque quanto mais pessoas orarem por mim, mais as bênçãos de Deus podem fluir em meu favor, em seu favor. Até que a gente abra uma adutora, onde as bênçãos não têm limite. Esse é o poder da oração intercessória. Aliás, a oração intercessória tem um poder maior ainda. Tem alguém que você ama, que está longe de Deus? Sim ou não? Ele clama a Deus? Não. Se ele não clama a Deus, Deus pode agir na vida dele? Não. A menos que... Falei que hoje você aprender a louvar a Deus pelo mas? A menos que eu ore por ele. Quando eu oro por ele, eu permito que Deus vá agir na vida dele. Aleluia? Amém. Por favor.
não cobre resultados de Deus. Deus não pode forçar o coração dessa pessoa. Deus não pode obrigá-lo a aceitar alguma coisa que ele não quer. Mas cada vez que eu oro, eu permito que Deus vá lá fazer um carinho no coração dele. Eu permito que Deus vá lá falar ao ouvido dele. E sabe de uma coisa? Deus vai. Deus vai a qualquer hora e em qualquer lugar. Deus vai lá na boca de fumo. Deus vai lá dentro da boate. Deus vai dentro do prostíbulo. Vai lá no bar. Deus vai no meio do inferno chamar o filho dele. O resultado depende dele, não de Deus. Mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. Se a gente permanece orando, Deus permanece agindo. E a história tem me contado que Deus age com tanto amor, que não há coração duro que não se derreta diante desse amor. Alguns derretem um pouco mais rápido, outros demoram mais tempo. Eu conheço esposas que oraram 20 anos pelo marido. Eu conheço mães que oraram 25, 30 anos pelo filho. Eu orei 35 anos pela minha irmã. Quem assistiu o DVD Terra Seca, do Fernando, já viu a história da minha irmã, a Elce. A minha irmã, o coração dela era um muro de concreto, uma barragem de concreto, não deixava nada chegar ali. Quando a igreja começou com esses programas de oração intercessória, o primeiro nome que eu coloquei, desculpa a expressão, no pau da oração, no talo, foi o dela. Eu não sabia, mas ao mesmo tempo Fernando colocou o nome dela, estava orando por ela. Meu irmão, pastor Elton, também colocou o nome da minha mãe, estava orando por ela. Um dia minha irmã ligou para mim e disse assim, mano, você está fazendo alguma coisa comigo? Eu falei, como assim? Não sei, está acontecendo umas coisas estranhas comigo, o que você está fazendo? Eu falei, nada, estou orando por você. Ele falou, então para de orar. Porque Deus está se manifestando de um jeito que eu não quero. Eu falei, aham, que eu vou parar de orar. Aí que eu comecei a orar mais ainda. Eu queria ter tempo para contar para você como é que foi a conversão dela. A maneira como Deus foi conduzindo, passo a passo, momento a momento. Mas depois de 35 anos, eu e meu irmão tivemos o privilégio de entrar num tanque como esse daqui e batizar a nossa mãe e a nossa irmã. Não desista de orar por quem você ama. Nunca deixe de orar. Todos os dias. O tempo inteirinho. Cada vez que você ora, Deus vai lá e faz. Não é uma bênção isso aqui? Não é gostoso esse assunto da oração? Aí um dia um homem falou assim para mim, pastor, eu ouço o senhor falar isso, é tão bonito, parece até que é verdade. Eu falei, como assim parece que é verdade? É verdade, rapaz, eu vivo essa experiência. Ele falou, não, pastor, o senhor não entendeu. Quando eu aceitei Jesus, eu perdi o meu emprego por causa do sábado. Eu estou há 12 anos desempregado. Cadê meu emprego? Você já orou e as coisas não aconteceram para você? Você já pediu a Deus e Deus não te atendeu? E aí, como é que foi isso? Como é que funciona isso daqui? Primeira coisa que você tem que entender. Muitas coisas que eu e você pedimos a Deus, a gente não precisa. A nossa sociedade cria necessidades. E nós vivemos não em função das nossas necessidades, mas em função da nossa sociedade. E isso é muito perigoso. O meu carro é um Honda Civic. 2000.
velhinho, um senhor de idade, roda de bengalinha, barba branca, 13 anos de idade, mas ele é ótimo. O motor está muito bom, a suspensão está muito boa, a lataria está muito boa, tem banco de couro, tem direção hidráulica, tem airbag, tem som original de fábrica. Só não sincroniza com o meu telefone, mas o som é original de fábrica, tudo funciona nele. Eu entro no meu carro e me sinto bem no meu velhinho. Eu e o meu velhinho nos entendemos muito bem. Até parar um New Civic do lado. Assim. Aí o meu fica velhinho, assim, sem graça, desenchavido da vida, né? Você olha para a tua roupa, estão dizendo que essa roupa não serve. Você tem que comprar roupa nova. Você olha para o teu carro, não serve, tem que comprar carro novo. Você olha para as coisas que você tem o tempo todo, a sociedade está enfiando necessidades e desejos no coração da gente. Deus nunca prometeu isso daqui. Deus prometeu cuidar. Deus prometeu saciar as nossas necessidades. Deus disse assim, filho, nada vai faltar para você. Davi chegou a dizer, eu já fui velho, já fui moço, agora eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nunca vi a sua descendência mendigando pão. O problema é que a gente se frustra e se magoa com Deus por causa de bobeira. Eu olhei para aquele homem e disse assim, Senhor, o Senhor me desculpe, mas olhando para a sua roupa, olhando para o seu porte físico, para o seu tamanho, o senhor não me parece um mendigo de rua. Não, espera lá, pastor. Faltar nunca faltou nada. Mas eu sou homem. Eu dependo dos outros. Cadê a minha dignidade? Cadê o meu emprego? Eu falei, filho, desculpa. Deus nunca prometeu emprego para você. Deus prometeu cuidar de você. Deus prometeu cobrir as suas necessidades. Não um emprego. Aliás, quer saber a verdade? Se eu fosse Deus, eu preferia te dar logo esse bendito emprego e me livrar de uma vez por todas de você. Porque seria mais fácil ele te dar um emprego do que cuidar tão bem de você assim durante 12 anos sem emprego nenhum. Eu falei, pastor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, então pensa, filho. Sabe por quê? Porque nós criamos os nossos desejos e exigimos que Deus sacie todos eles. Eu gostaria que hoje você conseguisse agradecer a Deus, porque Deus não atendeu sua oração. Você consegue isso? É difícil, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago é um livrinho pequenininho, que tem lá no Novo Testamento, antes do Apocalipse, logo depois de Hebreus. Tiago capítulo 4. Mais fácil ir para o Apocalipse e voltando um pouquinho. Se você não achar, olha no índice, porque a sua Bíblia tem Tiago. Não tiraram daí não. Tem nenhum problema olhar no índice, não fique constrangido por isso não. Se eu posso dar uma sugestão para você, marca esse texto na Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 3. O que é que diz aí? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Você entendeu isso daqui? Por que Deus não atende todas as suas orações? Porque você não sabe pedir, filho. Eu não sei pedir. A gente é muito ingênuo, a gente é muito infantil. Nós pedimos baseados na nossa ingenuidade. Quer saber a verdade? Deus seria um louco se Ele desse para a gente tudo que a gente pede. Deus seria um louco se Ele atendesse às nossas orações do jeito que nós fazemos. A minha filha está com 18 anos de idade, faz 2º ano de psicologia lá no IAN. Mas quando ela tinha 4 aninhos de idade, o Tiaguinho não era nascido ainda. Um dia eu estava em casa com ela, minha esposa ligou da escola e disse, bem, eu vou ter uma reunião aqui, não posso ir para casa. Você se vira com a Stephanie para o almoço? Eu falei, pode deixar que eu me viro com ela.
Chamei a Stephanie, falei, filha, hoje o papai vai cozinhar. Que legal, criança adora ver o pai na cozinha, só porque é diferente. Falei, filha, o que você quer comer? Ah, não sei, pai. Falei, filho, o pai que vai fazer para você, o pai quer fazer um negócio bem legal, diferente. O que você gosta assim? Falou, pai, bala. Falei, como assim bala? Ué, eu gosto de chupar bala. Falei, filha, mas eu estou falando de almoço, bala não é almoço. Ué, pai, você falou para eu falar uma coisa que eu gosto de bala. Falei, não, filha, eu estou falando comida, que a gente mastiga. Bala, um tablete de açúcar, você chupa, não sobra nada. Ah, bom, então eu quero chiclete. Eu falei, não, mas chiclete piorou. Falou, você falou que comida é coisa que a gente mastiga, eu mastigo chiclete, adoro mastigar chiclete. Eu falei, não, filha, chiclete é pior do que a bala. Eu estou falando comida, mastiga, engole, come, mastiga, engole, até encher a barriguinha. Falou, pai, agora eu já sei. Então eu quero chocolate. Eu falei, não, esse seu cardápio aqui não vai dar certo, não. Faz o seguinte, filha, vai brincar que o papai vai fazer o almoço aqui. Ela foi brincar, eu abri o armário, fiquei olhando ali, achei um pacote de massa importada italiana, grano duro. Cozinhei al dente com ela, reguei com bastante azeite extra virgem. Fiz um molho branco com champignons assim, que ela adora. Preparei um grelhadinho, uns legumes coloridinhos, bem al dente assim, montei aquele prato colorido. Você jantou antes de vir para a igreja? Espero que sim. Senão isso aqui é um martírio. Está escorrendo aqui, né? Montei os 2 pratos bonitinhos em cima da mesa, chamei minha filha. Filha, pode vir. Quando ela chegou, que ela viu aquele prato, ela falou, pai, que legal, pai. Aí ela já foi, pera lá, vamos fazer oração. Ah, tá bom, então faz oração. Eu fiz uma oração curtinha, daquelas para criança ouvir. O amém dela já foi de boca cheia. Amém. Eu mal tinha começado a comer, ela rapou o prato dela inteirinho e falou, pai, tá bom demais. Tem mais? Eu falei, tem. Catei o resto que tinha na panela, botei tudo no prato dela. Eu não tinha chegado na metade do meu, ela já tinha rapado o segundo prato. Eu olhei para ela, pai, tá muito bom, tem mais? Eu falei, tem. Dei o meu prato para ela devorou tudo. Me deu um abraço, me deu um beijo, falou, pai, que almoço delicioso. Limpou a boquinha assim e foi embora brincar. E eu fiquei de barriga vazia e cozinha para limpar. Eu lavando louça lá, eu tive muito tempo para pensar no que tinha acontecido. Você daria bala de almoço para o seu filho? Você daria chiclete de almoço para o seu filho? Você entendeu isso aqui? Quando ela me disse assim, pai, eu quero bala. Eu quero chicletes, eu quero chocolate. Sabe o que ela estava dizendo? Pai, eu não sei o que é gostoso e que faz bem. Faz para mim uma coisa que seja tão gostosa quanto chocolate, quanto chicletes, mas que vá fazer bem para mim. E foi isso que eu fiz para ela. Quando eu oro a Deus, eu coloco diante de Deus todos os meus anseios, todas as minhas preocupações, todas as minhas necessidades. E no final, o que eu digo para Ele? Mas seja feita a sua vontade. A gente é muito cara de pau, né? A gente diz para Deus fazer a vontade dEle, e quando Ele faz a vontade dEle, a gente fica com raiva. Fica nervosinho. Tem que pedir. Filho, você não entendeu. Deus está salvando sua vida. O problema é que a nossa visão é muito curta. A gente não conhece nada da vida, a gente não enxerga nada. Você sabe o que é um iceberg? O que é um iceberg? Gelo. Gelo. Isso aqui é um iceberg? É um iceberg. Um iceberg é uma montanha de gelo. Tem iceberg de todo tamanho. PMG, GG, GGGGG. Tem iceberg pequenininho, tem iceberg que afunda o navio. Em geral, os icebergs não são pequenos.
Esse daqui tem uns pinguinzinhos brincando ali embaixo. E aí você imagina o tamanho da montanha de gelo. Mas você já ouviu falar que o iceberg é um bloco de gelo? E que essa montanha de gelo é a ponta do iceberg. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você olha para a montanha, você enxerga o iceberg? Você sabe que isso aqui é a ponta do iceberg, mas você consegue entender o que é um iceberg? Eu quero convidar você a conhecer um iceberg. Isso aqui é um iceberg. Viu a montanha de gelo lá em cima? Quando eu olho para a vida, o que eu enxergo? A pontinha. Quando Deus olha para a vida, o que Deus enxerga? Tudo. Quando eu olho para a minha família, o que eu enxergo? A pontinha. Quando Deus olha para a minha família, o que Deus enxerga? Tudo. Quando eu olho para a minha sociedade, o que eu enxergo? A pontinha. Deus conhece o quê? Tudo. Quando eu olho para a minha vida, o que eu conheço de mim? É a pontinha. Quando Deus olha para mim, o que é que Deus conhece de mim? Deus conhece tudo. O meu problema, o nosso problema, é que com o nada que a gente conhece, a gente quer brigar com Deus. Sabe qual é a verdade? Deus está desesperado para cuidar de mim e de você. Deus está ansioso para cuidar de mim e de você. Deus pode fazer por mim e por você muito mais do que você imagina. Aí você diz assim, pastor, por que Deus não age tanto quanto agiu no passado? Porque hoje a humanidade está distraída demais com o Facebook para clamar a Deus. Nós gastamos muito pouco tempo com Deus. E depois cobramos dele o que nós tiramos das mãos dele. Eu não tenho como mudar o mundo. Esse mundo caminha para um colapso sem igual. Mas eu tenho como mudar minha vida. A minha vida não precisa rumar para o mesmo colapso. Você entendeu isso aqui agora? Eu não sei quanto tempo faz que você não tem uma conversa sincera com Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você vai rolando a vida sem parar para conversar honestamente com Ele. Há uma enxurrada de bênçãos esperando por você. Aquela mulher tocou na barra do vestido de Jesus. Jesus parou, todo mundo ficou olhando para ele. Ele disse assim, alguém me tocou. Pedro falou, como alguém te tocou? A multidão te tocou, a multidão te empurra. Ele falou, não Pedro, você não entendeu. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Que tal Deus olhar para você hoje e falar assim, eu senti que de mim saiu poder. Não é maravilhoso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Porque o mais, Ele fará. Quer fazer isso agora? Feche seus olhos, por favor, vamos conversar com Deus. Querido Deus, olha para os teus filhos reunidos aqui hoje à noite. Essa cidade hoje enfrentou uma chuva muito forte.
Tem gente sofrendo as consequências dessa chuva. Nós pedimos que o Senhor, por favor, visite essas pessoas que estão sofrendo. Console o coração deles. Mas uma chuva dessa é capaz de parar e provocar tanto estrago numa cidade tão linda, tão grande, tão organizada quanto Uberlândia. Isso nos mostra a fragilidade da vida. Isso nos mostra a fragilidade nossa. Nós somos presas fáceis nas mãos do inimigo. Mas o Senhor prometeu que todas as vezes que nós clamarmos ao Senhor, prontamente o Senhor estará ao nosso lado para cuidar de nós. Por isso, meu Deus, hoje, nós viemos a entregar a vida nas Tuas mãos. Há um clamor no coração de cada um de nós. Há um clamor no coração de cada uma dessas pessoas que de longe nos acompanham pela internet. Há um clamor na vida de cada pessoa que escreveu nesses papeizinhos que estão aqui nesta caixa. Senhor, nós precisamos que o Senhor atue em nossa vida. Nós precisamos sentir o Teu poder atuando em cada um de nós. Por favor, Senhor, ouça a oração que fazemos ao Senhor. Senhor Deus, nós não oramos só por nós. Nós lembramos de pessoas que nós amamos, que deveriam estar aqui, mas que estão completamente afastadas do Senhor. Eu tenho alguns nomes no meu coração agora, de gente que eu amo. Cada um de nós tem 1, 2, 3, 5 nomes. Por favor, Senhor, anote esses nomes. O Senhor não precisa de papel. Anota na sua mente, anota no seu coração. Eu sei que isso é um pedido muito atrevido. Mas já que pelo Teu amor e pelo sangue de Cristo o Senhor nos deu liberdade, eu quero te pedir isso. Por favor, Senhor, visite esses corações agora. Olha para estas pessoas que nós estamos mencionando aqui. Vai lá, Senhor, faz um carinho no coração deles. Seja lá onde eles estiverem, seja lá o que estiverem fazendo. Fala ao ouvido deles. Fala do Teu amor. Fala da Tua compaixão. Fala para eles da necessidade que eles têm de estar aqui, de ter a vida nas Tuas mãos, Senhor. Por favor, Senhor, não dê sossego ao coração, enquanto eles não se abrirem para receber o Teu amor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade magnífica de estar na Tua presença. Por favor, Senhor, cuida de nós durante esta noite. Amanhã é feriado, vamos descansar um pouco. Vamos nos alegrar, mas amanhã à noite, nós precisamos estar na Tua presença, Senhor. Aceita o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.